Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso podcast Virou a Lua. Eu, doutora Karina Pontes e a doutora Maria Elisa, da Babystar, apresentamos o podcast. Nos sigam nas redes sociais, babystar.sg, e o podcast vocês podem assistir tanto no Spotify quanto no YouTube. Tudo bem? Eu sou a doutora Maria Elisa e hoje eu tenho a honra de apresentar nossas convidadas que fazem parte da nossa equipe clínica, a doutora Flávia e a doutora Gabriela. Queria que vocês se apresentassem. Olá, tudo bem? Eu sou Gabriela Fumayor, eu sou cardiologista pediátrica, atuo na parte de terapia intensiva e também na parte de ecocardiografia. E hoje estou aqui com vocês, com Maria Alice, com a doutora Karina. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem? Eu sou a Flávia, eu sou cardiologista pediátrica também trabalho com terapia intensiva e a parte clínica também de cardiologia pediátrica. Trabalho com a Elisa, com a Gabi e agradecer o convite para participar desse podcast. Obrigada. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, principalmente para gente que mexe com cardiopatas. E hoje a gente vai falar sobre a importância na neonatologia, que são os cuidados imediatos na UTI com recém-nascido diagnosticado com cardiopatia congênita. E daí você poderia começar falando... A gente vai falar desde do pré-natal ao pós-operatório do bebê. Então, inclusive a gente vai ressaltar aqui as diferenças entre o bebê que nasce sem nenhuma alteração cardíaca ou sem nenhum tipo de alteração, e o bebê que necessita de cuidados especiais, como é o caso de um cardiopata, de uma cardiopatia complexa ou grave, né? Enfim. Bom, então a gente pode começar pelo pré-natal, né? O pré-natal, ele é fundamental, principalmente para a gente poder descobrir a cardiopatia. A gente faz principalmente o morfológico do primeiro e do segundo trimestre. No morfológico do primeiro trimestre, muitas vezes a gente já consegue, quando a cardiopatia é cardiopatia complexa, ou como vamos supor, uma hipoplasia do VE, às vezes é possível sim já fazer esse diagnóstico no primeiro trimestre. Não é o mais comum é no segundo trimestre, mas também no morfológico e no exame que vocês fazem aqui também, o eco fetal. Em relação à mãe, a mãe, se ela não tiver nenhuma doença, ela é considerada uma gestante normal. Quem ali precisa de mais cuidados, e por isso a gravidez é considerada de alto risco, porque o bebê vai precisar de cuidados mais elaborados, é o feto. Agora, se além do bebê ter alguma alteração, a mãe ter alteração, aí vira uma gravidez de bem alto risco mesmo, né? Tivemos um caso que a gente acompanhou recentemente, uma jovem de 19 anos. Todas nós acompanhamos, né? Estamos acompanhando até hoje, porque o bebê ainda está internado e a paciente não tinha nenhuma alteração, e o único que tinha alteração era o bebê. Ou seja, ela seguiu um pré-natal, os exames de pré-natal normal, e o parto foi indicado por ser cesárea, mas aí a gente vai explicar o porquê no decorrer Sim. O importante, só um adendo, o importante aqui é entrar no ecocardiograma. O ecocardiograma nesses pacientes cardiopatas é de importância, muita importância, e assim, a gente vai avaliar vários aspectos anatômicos para a gente ter uma melhor condução no parto, né? No pós-parto, com esse recém-nascido. Tá? Então, assim, na atresia tricúspide, que é uma cardiopatia complexa também, a gente tem que ver o tamanho da CIA para ver se vai precisar de algum procedimento após o parto. Na hipoplasia do coração esquerdo também, entre outras cardiopatias, para fazer a melhor programação quando esse neném para nascer, né? E daí eu falo
pergunto para vocês uma questão importante que é em relação ao peso, porque daí vocês sabem o melhor peso para esse bebê nascer para ir para os procedimentos cirúrgicos. Tem algum peso ideal? Como que é? Não tem exatamente um corte, né? Mas a gente sabe que quanto mais gordinho nasce, quanto maior nasce, né? Melhor para o preparo para a cirurgia. Qual cirurgia que seja, quanto maior, melhor, mesmo para o cirurgião, né? Então, a gente até fala, se nasce prematuro, paciência, tem todas as questões da mãe, né? Se nasce prematuro, a gente vai também levando, tem outros procedimentos a serem feitos. Mas o ideal é que seja acima de 3, 3,2, 3,5 é perfeito, né? A gente gosta do número 3,5. Mas, assim, acima de 3 já dá pra gente não ter uma fase a menos, a mais, né? Nas cirurgias, pensando na hipoplasia do coração esquerdo, mas nas outras também, quanto mais gordinho, melhor. E daí eu acho que, assim, não tem um corte, lógico, também para a idade gestacional. Em média, a gente pede para fazer a cesárea, fazer o parto com 39 semanas, mas o bebê dentro da barriga, na maioria das cardiopatias congênitas, ele tá ótimo na barriga. Sim, então é canal dependente, né? O canal tá lá. A gente consegue postergar mais um pouquinho para esse bebê ganhar um pouco mais de peso, para ir com o peso ideal para correção paliativa, às vezes, né? E aumentar um pouquinho, né? Não necessariamente, tá pesando 2 quilos, já vamos tirar porque deu 39 semanas. Exatamente. Eu posso segurar mais uma semana, 2 semanas. Inclusive, esse é um ponto que elas ficam muito aflitas em relação ao nascimento. Doutora, como que eu vou esperar mais se o meu bebê tá com um problema? Então, é uma coisa que é muito importante a gente dizer aqui, que a fisiologia dentro da barriga está preservada. E o problema do bebê vai ser aqui fora. Porque a placenta faz, às vezes, do pulmão, do coração, né? Tem os desvios através do canal, do forame oval. Então, é uma coisa muito difícil. Eu, particularmente, eu não gosto de exceder 40 semanas, né? Eu acho que 39 semanas, para quando a gente tem uma gravidez de alto risco, é um bom número, né? Porque quando a gente coloca 40 semanas, a gente está acrescentando pós-datismo aí, que aí já entram outros riscos para a gestação, que assim, nada que a gente precise se preocupar numa gravidez normal, que podemos esperar atualmente, o número é 41, a gente não espera, não costuma, a maioria dos lugares, 99% dos lugares, não esperam mais até 42 semanas, até 41 semanas, mas quando a gente tem algum tipo de complicação, o pós-data começa a incomodar um pouco. Então tá? Um limite assim, fictício seria 40. 40, se tudo estiver muito bem. Aí a gente tem que estar analisando o líquido, tudo, porque por mais que esses bebês não descompensem, a gente não sabe que geneticamente não foi, mas por que deu alguma alteração? O que aconteceu aí nessa embriologia que deu alguma coisa? Então, será que é legal eu colocar um pós-datismo? A literatura acha que não, tá? Então, eu acho que uma coisa importante a gente falar em relação deste acompanhamento no pré-natal também inclui essa parceria entre o obstetra e os cardiologistas, né? No caso, a maior parte dos cardiologistas que fazem cardiopatia congênita somos pediatras, então tem esse conhecimento, então a gente faz com uma perinatologia, né? Então você está acompanhando o feto desde o pré-natal e você tentar levar nas melhores condições para obter o melhor resultado. Então, o diagnóstico, ele definitivamente muda o prognóstico da criança, né? Tanto pelo fato de você ter estes cuidados para decidir o melhor momento em que tem que ser marcado o nascimento, você estabelecer o nascimento em uma instituição que conta todas as ferramentas para ajudar essa criança que pode ter complicações. E aí uma coisa que eu queria comentar também, que muitas vezes quando as mães descobrem durante o fetal esse nome cardiopatia, e escuta tudo isso que a gente está falando, acha que todas as cardiopatias evoluem deste jeito, né? Mas
quando a gente fala de cardiopatia, é como se você falasse uma coisa muito genérica. Então, muito varia. E aí também vem esse suporte, essa simbiose que a gente tem, né, de estabelecer, porque não é a mesma coisa um bebê com uma cardiopatia, tipo uma comunicação interventricular, onde a evolução pré-natal e logo depois do nascimento não vou falar completamente, mas muito benigno, né? Há outras crianças com cardiopatias como hipoplasia do coração esquerdo. Então, essa questão do acompanhamento, muitas vezes a gente acaba não colocando tratamento, não fazendo nenhuma intervenção muito grande dentro do pré-natal, mas consegue mudar o prognóstico a médio e inclusive a longo prazo. E outra coisa que eu acho que definitivamente muda tudo que a gente tem é a preparação familiar. Sabe? Sim. A parte psicológica. É diferente você descobrir na gestação, você tem um tempo de analisar, de processar a informação, a de que seu bebê nascer e o bebê ficar ruim e você descobrir na hora, no puerpério. Até trabalhos referentes a isso, falando que as mães... elas se sentem mais preparadas sabendo antes do que descobrir no pós, na tudo, né? Na vida, né? Tipo assim, até porque assim, para procurar um centro de referência, o melhor tratamento para esse bebê. E até para você ter uma cardiologista é chamar de seu, né? Que muitas vezes isso, você ter um ponto de referência, você olhar para essa pessoa, você confiar nessa pessoa, também te ajuda a ter uma estabilidade mental e ter um psicológico muito melhor durante o pré e pós-operatório, que sabemos é uma situação muito difícil. O puerpério já é uma situação disso. A hora do parto já é muito difícil. Aí você ainda tem esse adendo, né? Você não vai levar seu filho para casa. Exato. E aqui já entra esse ponto que você está falando. O que a gente faz é um aconselhamento. Isso. Né? Então, a partir do momento que a gente descobre a cardiopatia, a gente já senta com essa mãe, já desenha o coração, já explica. Mãe e pai, né? Mãe e pai, verdade. Bom. Às vezes até com a família, vem avô, né? É uma preparação do núcleo familiar. Núcleo familiar que vai dar todo esse apoio, né? Médicos, que geralmente médico não sabe nada de cardiopatia congênita, né? É um adendo na faculdade de medicina que pouca gente sabe. Então, aí vem médico que fala, nossa, nunca ouvi falar. Sim. Então, Não só isso, tem a gente, na nossa experiência aqui contando os casos reais, né? Muitas falam assim, nossa, o que é isso? Na hora que tá fazendo o eco, fala assim, nossa, como que isso aconteceu? Tipo assim, não dá... Parece que já enterrou o neném antes de ter uma oportunidade, sabe? Sim. Então, isso daí é muito complicado. Então, tem que procurar especialistas que tenham esse norte do acolhimento, né? Explicar essa cardiopatia para a família. E não só isso, né? Explicar também essa parte que você falou do acompanhamento, porque que nem na hipoplasia do coração esquerdo, a família fica aí 6 meses, 4, 6, 8, dependendo se tiver intercorrência. E é bem um aconselhamento mesmo, porque do mesmo jeito que pode sair um cardiopata congênito no segundo dia de vida, pode ficar com 8 meses, 6 meses, e a mesma cardiopatia pode sair em 3 meses e a mesma pode sair muito variável. em um ano. Isso daí é uma das isso coisas... vai depender depois do nascimento. Então, é tudo aconselhamento. A gente não pode prever depois isso do daí nascimento é importante também. saber, porque é uma das questões mais perguntadas a gente que faz o pós, né? Porque daí as mães se juntam na sala de espera e daí elas ficam comparando as cardiopatias. Falei assim, mas por que o seu saiu antes do meu? E às vezes é o mesmo nome da cardiopatia e mesmo assim são evoluções diferentes. Né? Sim. São pessoas diferentes, genéticas crianças diferentes. E a mesma cardiopatia, a mesma doença tem várias variáveis e vários númerozinhos que a gente acaba medindo de medidas que fazem uma diferença enorme. Até parece outra doença, né? Vamos voltar só um pouquinho para o pré-natal, porque a gente lá no pré-natal, uma coisa importante da gente dizer é que a partir do momento que a gente faz diagnóstico e a gente coloca a equipe médica em contato com a família, né? E a gente começa a dar o aconselhamento, faz parte também o aconselhamento do local de nascimento.
que vocês estavam falando que faz diferença. Daí era uma pergunta enorme. para você, né? Tem diferença uma maternidade e de um centro de referência? Isso é totalmente diferente, né? Tanto que os partos que a gente faz de cardiopata, a gente não direciona para maternidades comuns, mesmo que sejam elas maternidades mais renomadas aqui em São Paulo, inclusive. Porque a diferença que a gente tem, porque o importante, não é que o importante, vamos dizer que a estrela, a cereja do bolo, na hora do parto, não é o parto em si. É o RN depois. E aqui eu entro falando, sim, a gente necessita de um hospital onde o bebê seja atendido imediatamente após por um especialista, onde eu tenho um hemodinamicista na sala, um cardiologista na sala, um eco pronto para entrar na sala para a gente entender qual vai ser a necessidade desse bebê. E aí, entra novamente a gente falar de diagnóstico precoce, de um monte de coisa. Então, isso é uma questão fundamental, o nascimento do neném. E aí, eu falo para vocês, qual a diferença que vocês notam em relação à estatística de sobrevida dessas crianças quando eles nascem em um centro já especializado? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta que eu gostaria que vocês respondessem é: o que significa esse bebê entrar num transporte, ter que ser transportado, ele ficar esperando uma fila para uma cirurgia? Porque eu te digo, eu trabalho em um hospital público de referência, de mal formado, né? Que a gente não tem cardiologista lá, não temos cirurgia pediátrica. Eu já perdi bebê na UTI que não conseguiu vaga. Aguardando, né? Tá? Então, isso eu sei que a vaga, mas eu quero saber de vocês, se vocês têm isso em mente. Posso voltar numa questão que você já tinha falado, que já entra nessa, de como a mãe pode ficar sossegada que a criança está bem dentro da barriga. Então, na época fetal, a função do pulmão do feto não está sendo feita. Então, a função da oxigenação do sangue é feita pela placenta. Então, quando o bebê vai dentro da barriga, né, o coração vai ser para bombear sangue pro corpinho dele, mas já vai vir com oxigênio, certo? Então, quando nasce, o pulmão ainda vai estar sendo transformado ali, abrindo. Então, a gente tem aquele timing logo que nasce, por isso que na sala de parto, a gente pode dar, por mais que tenha, o ideal é nascer em hospital de referência, a gente tem aquele tempinho de ir para UTI, da mãe ver a criança, porque o pulmão ainda está se abrindo e está se transformando para ser o que vai ser no dia, na vida dele, né? Então, por isso que a gente tem esse tempinho, que não é muito tempo. Então, por isso que eu queria voltar lá na questão da mãe fica sossegada, que na barriga tá tudo bem. Por enquanto vai estar tudo bem, porque a gente precisa do pulmão depois que nasce, né? Então, na parte de estatística, não sei se você quer falar um pouquinho. Só falando um pouco isso também, aí entramos no cardiologista nessa parte, o que a gente faz essa cardiologia fetal, porque existem algumas, são muito restritas, cardiopatias que sim podem levar a alteração durante a vida fetal e que inclusive a gente tem a obrigação e a gente é quem aconselha a interrupção da gestação, apesar das outras coisas estar bem, por exemplo, uma arritmia descontrolada, que você tem disfunção ventricular, aumento da cavidade cardíaca, um Epstein com um shunt circular, tudo, né? Tudo que leva a uma disfunção. Isso, o que leva a disfunção. Uma insuficiência cardíaca fetal. Exato, o que leva a insuficiência cardíaca fetal, algumas vezes pode levar a interromper a gestação e o bebê nesse momento não está tão legal dentro da barriguinha. Por isso que não faz só um eco fetal e pronto. Isso, por isso que a gente tem esse acompanhamento. Com a palavra hidropsia fetal. Hidropsia fetal significa que ele está com insuficiência cardíaca. Às vezes ele nasce inchadinho, né, demasiado. Isso. Alteração pulmonar, alteração da própria função cardíaca que pode descompensar na sala de parto. Então, por isso que aí, e eu continuo repetindo, essa parceria entre o cuidado do obstetra
com quem faz a cardiologia fetal, né? Então, muitas vezes, um grupo bem restrito, graças a Deus, bem restrito de pacientes que podem evoluir de forma desfavorável na vida fetal e que são as mesmas crianças que podem ter uma evolução não tão legal, né, na sala de parto, né? Então, a grande maioria nasce bem, você coloca... Tem esse tempo que a Flávia Tem esse tempo, você colocar o bebê no colo da mãe, tira foto, a gente tenta ser o mais humano possível, mas existem uns casos que a gente já sabe quais, e por isso que a importância de quem faz o eco fetal me falar um exemplo. Transposição das grandes artérias com uma CIA restritiva. Esse aí é o que eu tenho que ter o pessoal da hemodinâmica da sala do lado. Isso muda definitivamente o prognóstico. E aí entra o que você perguntou. Tem trabalhos mostrando que tanto a taxa de sobrevida como de qualidade de vida, tem trabalhos mostrando sobre o desempenho escolar, inclusive, a médio e longo prazo, onde a criança que nasceu um centro, que foi diagnosticado na vida pré-natal, que teve todo esse atendimento, que se precisou alguma intervenção, você fez no momento certo, eles têm um prognóstico muito melhor, né? Algumas vezes a mortalidade é meio semelhante, tipo, um grupo 80%, o outro 75%, mas a morbidade e a qualidade de vida é muito melhor. Por quê? Porque quem não é diagnosticado, essas mudanças que acontecem no período perinatal, ou seja, o fechamento do canal arterial, quando esse canal fecha, eu perco, né, o fluxo sistêmico, isso altera a função renal, o paciente tem acidose metabólica, então isso afeta a função cerebral, a função renal. Então, definitivamente é isso que muda, né? O prognóstico muda completamente. Ah, Gabi, todos os bebês que nascem em um centro de referência, todos vão sobreviver, todos vão ficar bem? Não me garante. Porém, eu tenho dados mostrando que eles têm uma chance maior. A ideia aqui é a gente dar a maior chance para a criança de ter melhores condições de vida. Traduzindo, não só chance de sobreviver, de viver melhor. Bem, isso. Melhor, com uma vida muito próxima, isso. se não até essa é a ideia, normal. né? E daí, voltando à questão que você falou mesmo, a transferência de um hospital para outro aumenta muito. Porque você está falando de um hospital em São Paulo, que a gente já tem mais centros de referências e mesmo assim demora. Imagine os que eu tenho uma experiência que eu trabalho em um lugar onde tem terapia intensiva, a gente faz todo acompanhamento, e trabalho em outro lugar onde é uma maternidade de ponta, mas não tem a parte de cardiologia pediátrica. E eu vejo como o manejo, né, tanto pela experiência da equipe, a questão do recurso que eu tenho disponível por não ser direcionado nesse tipo de paciente, e esse transporte pode haver complicações. Sim. Então, se a gente puder evitar que isso aconteça, é muito melhor, né? Muito e a gente melhor. Sabe que equipes de cardiologia têm resultados diferentes de acordo com a experiência, porque é uma curva de aprendizado muito alta, né? Onde eu demoro muito tempo para aprender a fazer essas cirurgias. Isso também influi, infelizmente. Quanto mais experiente, geralmente melhor os resultados que a gente tem visto. E eu fico imaginando, não sei se vocês sabem, mas assim, imagina no interior do Brasil, como a gente falou, a gente está em São Paulo, no grande centro, o Rio está aqui do lado, né? E aí você começa a ir pro interior, imagine norte, nordeste. Vocês sabem se existe equipes tão complexas nesses lugares? Eu nem digo equipe, às vezes são bebês que necessariamente vão precisar de ECMO durante a cirurgia. Alguns centros, sim. Alguns centros, sim, no Brasil está bem preparado em alguns, mas assim... Eu acho que mais para paliativa, né? As primeiras cirurgias. Sim, assim, acho que vem crescendo cada dia bem. Mais, tem mais centro de referência. O Brasil é um país continental, né? Então, a gente não pode falar que só aqui em São Paulo que tem graças algumas a Deus, capitais, né? Vamos dizer assim, e além de tudo, tem tido muitas pessoas que vêm aqui, se preparem, têm formado novos serviços em outros centros. Alguns deles têm até
resultados melhores do que muitos aqui, que alguns daqui de São Paulo, né? Tem lugares fora de São Paulo que faz transplante cardíaco, números muito grandes. Então, assim, eu acho que seria errado falar que só aqui em São Paulo, só aqui onde eu faço é que tem tudo isso. Sim, Não, mas a gente ainda recebe muita gente, do coração esquerdo. Sim, ainda... Aqui ainda é uma referência, isso, ainda uma a gente, maior referência. Isso, Uma sim, maior sim. referência, mas existem então Não, outros existem lugares. Existem, né? Obviamente, aqui onde se concentra o maior pool de população, então acaba, quanto mais paciente você vê, quanto mais você opera, você cria mais protocolos, né? Você tem maior experiência e aí você consegue ter maior segurança. Tanto que a gente trabalha uma terapia intensiva, eu já ouvi demais, eu nunca imaginei que um bebê podia ter doença do coração. Chega lá e vê 30 leitos com 30 bebês com diversas cardiopatias. Então, dá por um lado, dá tranquilidade. Você fala, esse povo aqui sabe o que está fazendo, né? Exato. Só trata com isso. Então, acho Era que isso que eu queria estar, se fosse o meu caso. Isso. É isso. E em relação ao parto, a gente, muitas gestantes ficam perguntando... É uma questão, né? Ai, doutora, eu posso ter parto normal? E se não der tempo? Então, assim, eu sempre explico para elas uma coisa. O problema não é o parto, a via de parto, é todo o preparo justamente para o que vocês falaram, de receber o bebê. Então, teoricamente, a gestante sim pode ter um parto normal. Tem aquelas que não aceitam outro tipo de parto, né? E aí a nossa maior tensão não é em relação a realizar o parto normal que o bebê aguenta, em relação a estar tudo pronto, né? Sim. A equipe toda alinhada para receber. E lógico, tem algumas cardiopatias que é contraindicado. São aquelas que a Gabi falou. Isso aí você já fala, não pode. Que é aquele grupo restrito. Mas... Que é aquele grupo restrito que já está descompensado intraútero. Esse a gente não vai nem brincar de falar. Descompensado intraútero. Aí não tem discussão, né? Aí não tem discussão, é uma indicação médica. É óbvio que a gestante não é obrigada, né? Que cada um tem o seu corpo, mas assim, aí é uma indicação médica precisa para a via de parto ser a cesariana. Bom, mas em relação, por exemplo, a uma cardiopatia que a gente vem falado muito, que é a hipoplasia, síndrome do coração esquerdo hipoplásico, sim, a gestante poderia ter um parto, não poderia. Mas pode ser no Natal, pode ser no Ano Novo, pode ser a 1, às 2, às 3 da manhã, de sábado a domingo. E a equipe? Será que a gente consegue reunir a equipe ao mesmo tempo, nesse horário? Então, assim, sempre a gente procura agendar o horário do parto para que, não devido ao parto propriamente dito, mas para que a gente receba esse bebê com a equipe mais completa possível. Para dar aquelas melhores condições que a gente já falou. A gente tenta dar as melhores condições dentro da gravidade. Aqui, a gente, para encerrar, acho que esse primeiro bloco, a gente vai falar da recepção na sala de parto. Sim, eu acho que aí entra mais algumas questões que a gente pode esclarecer para o público, né? É assim, ó. Faz parte desse acolhimento na hora do parto, ter o obstetra, lógico, vai ter o auxiliar, vai ter um anestesista e também vai ter a neonatologista, tá? Os circulantes, toda a parte cirúrgica. Então, faz parte todos esses médicos de todo esse parto. Muda alguma coisa em relação a um hospital de maternidade? Não vai, em relação aos médicos, não vai mudar nada, só vai mudar o pós, né? O que a gente vai ter, se tiver uma cardiopatia que seja canal dependente ou que seja dependente de uma abertura pelo Haskin, daí a gente vai ter essa programação no pós. E daí a Flávia pode explicar pra gente que a Karina tira o bebê bonitinho, entrega para Flávia. E aí, Flávia, a partir desse momento, o que acontece? O que faz? E aí entra muito também de uma sala de parto normal, né? Por que um neonatologista tem que estar numa sala normal? Porque pode ter intercorrências com o bebê e a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente já deixa tudo preparado para se nascer mal, porque pode acontecer. A gente está preparado para fazer as manobras de reanimação, de intubação, que seja.
Então, vai depender muito como esse bebê nasce. Em geral, foi aquilo que eu falei, aquele time pequeno que a gente tem nessas cardiopatias complexas, que dá tempo de fazer a mesma coisa que a gente faz numa sala de parto normal. Até aconteceu com a gente, né, que a Nenê falou, eu posso clampear, tenho que clampear rápido? Eu falei, não precisa, é igual, deixa... Se tiver tudo bem, deixa ainda. Ele até nasceu um pouquinho roxinho, né? Eu falei, tá bom, já deu. Já deu, mas a gente deixou ali um tempinho, porque a gente perguntou pro pai se ele gostaria de cortar o cordão. Então a gente fez tudo o máximo que Isso pôde. daí entra uma questão que elas sempre perguntam. Tipo assim, tira e sai correndo com o neném. Exato. Já? Porque tem Aí que vai fazer depender alguma coisa imediatamente. Eu não vou conhecer meu filho. Eu não vou conhecer meu filho. Ou tipo assim, ele vai sair e já vai pra cirurgia. O que a gente está muito acostumado ali, que faz os partos dos cardiopatas mais graves, né? Em geral, eles nascem bem, a gente consegue até já ir direto para os pais. Aí vem muito a questão do que ele tem que aquecer rápido e tal, não demora tanto quanto um parto de uma criança normal, né? A gente não consegue deixar muito tempo lá. Mas, em geral, a gente já mostra para os pais, para a mãe, né? Tira foto e depois vai fazer os cuidados, que geralmente demora um tempo mais. Às vezes, nasce um pouquinho, que a gente tá na dúvida ali. Na dúvida, a gente leva primeiro para a sala, faz os primeiros cuidados, fica bem rápido e aí a gente faz esse cuidado de deixar a mãe, de tirar foto, de ficar no colo da mãe um pouquinho depois. Então, muda nisso, que a gente fica um pouquinho mais atento do que uma sala de parto normal, tirando esses casos restritos, né, que a gente tem que interromper. Esses bebês, eles podem mamar na sala de parto? Depende da cardiopatia. Por exemplo, na hipoplasia do coração. Na hipoplasia, a gente vai acabar deixando de jejum pela gravidade, né? Então, esses acabam não podendo. Agora, as outras, TGA, mas, em geral, crítica, a gente espera um pouquinho para fazer o ecocardiograma por Natal, para confirmar, sabemos que a exposição das grandes artérias, e aí também sabemos que o coração na vida fetal funciona de um jeito, no pós-natal, então não seria uma golden hour tão assim como quando o bebê é completamente normal, né? Eu sei que isso é um pouco frustrante para as mães, mas isso é também para trazer segurança na criança. E eu só queria também acrescentar, né, que muitas vezes a gente fica só falando da equipe médica, mas a gente tem um diferencial também, que a gente acaba trabalhando com uma equipe multidisciplinar muito boa, em que a gente tem enfermagem, a enfermagem que acompanha é uma enfermeira que é especialista tanto na parte neo como de cardio, isso faz toda a diferença, então eu acho que isso também a gente tem que mencionar aqui. Algumas vezes, bebê que vem com uma doença muito, muito grave, que sabe que tem chance de ter uma complicação na sala de parto, você leva a psicóloga junto, né? Então, tem também essa parte da equipe multi, que são fundamentais também. Não, elas são fundamentais. Elas são parte, exatamente, parte da equipe multi, essas crianças... Quantas vezes a gente já chegou atrasado, a enfermeira já fez quase tudo, a gente só chega para a hora elas são... Então... E daí, então, só completando aqui para a gente passar para outro tema que também é importante, pegou o neném, fez todos esses cuidados, e daí para onde que esse neném vai? Se for um canal dependente, tem que ir para a UTI para a gente passar o catéter o mais rápido possível para começar catéter umbilical, que é no umbiguinho, não dói, né? Já tá ali pérvio, já tá aberto a veia para ir direto que chega perto do coração, né? Para começar a medicação que é a prostaglandina. Que isso que é o que vai deixar mais parecido com a época fetal. E daí entra essa diferença de cardiopatia canal dependente e cardiopatia que não precisa do canal, né? E vai depender muito do eco. Dos ecos mais próximos do nascimento, para saber da CIA. Isso já entra mais na parte mais complexa, né? Uma última pergunta. Você falou que esse tempo é mais curto na sala de parto do que de um bebê que nasce completamente normal. Qual seria o tempo? Porque geralmente depois que o bebê nasce, se não tem nada, ele fica ali na sala de parto e às vezes vai até para RPA com a mãe, depois vai para o quarto para a mãe. Em quanto tempo esse bebê tem que estar já com a passagem do catéter e dentro da UTI? Geralmente a gente demora máximo 1 hora nesse processo de tirar o bebê. Por isso que eu falo que é rápido, mas também não é uma coisa tipo não é uma correria, não, né? você vê que até
até a família se surpreendem, que acham que a gente fica muito calmo. Mas eu acho que a gente também tem que ser... Sabe o que um pai falou? Assim, eles olham pra gente e falam assim... Meu Deus, você não vai levar? Leva logo. Isso, leva. Vocês não estão prestando atenção, vocês não sabem o que tem. Não, leva, corre. A sensação que... O que vocês estão fazendo aqui ainda? Vocês não falaram que era tão grave? Que vocês eu acho que é até bom a gente ser essa fonte de estabilidade, de calma no meio de todo esse estresse. Ajuda a diminuir um pouco o cortisol da coitada mãe que tá no meio dessa tormenta, né? Lá. Calma, vai dar tudo certo. Assim. Tá tudo Obviamente, bem. a gente tá aqui, a gente que tem esse perfil mais de intensivista, né? Na hora que precisar correr, não tenha dúvida que a gente vai fazer isso. Prende né? o cabelo e tá tudo Isso, bem. pronto, aí vamos de frente. Mas quando tem que ter calma, a gente faz tudo na calma e mantendo pelo menos um pouco dessa parte do nascimento mais próximo do normal, né? Essa parte humanizada. Né? Eu acho que a gente vai fazer esse... a gente vai dar continuidade a esse assunto para não ficar tão longo e a gente poder assistir em alguns episódios. O que a gente vai fazer? A gente dividiu do pré-natal a sala de parto e agora a gente vai para a UTI, as cirurgias e os cuidados pós. Então, vamos agradecer, vamos encerrar esse capítulo aqui e a gente espera que vocês sigam a gente nas redes sociais, babystar.sg, no podcast Virou a Lua, e você pode assistir tanto no Spotify quanto no YouTube. No YouTube. Até lá. Assistam próximo. Obrigada. Obrigada.